Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando John Kennedy tomou posse, o John Kennedy, que foi assassinado pelo Lee Oswald em novembro de 1963, o John Kennedy, famoso, quando ele tomou posse, no discurso de posse dele, ele fez uma frase que ficou conhecida. Não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só. Desde o mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Evangelho de Lucas 5:17. Num desses dias, ele estava ensinando na presença de fariseus e mestres da lei, que tinham vindo de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. O poder do Senhor estava nele para fazer curas. Vieram alguns homens carregando um paralítico sobre uma maca. Eles tentavam introduzi-lo e colocá-lo diante dele. Como não encontrassem um modo de introduzi-lo, por causa da multidão, subiram ao telhado e, pelas telhas, desceram o paralítico, com a maca, no meio, diante de Jesus. Vendo a fé que tinham, ele disse: Homem, teus pecados são perdoados. Louvado seja o nome de Jesus. Abram comigo as Bíblias, se você tem uma Bíblia física, um livro. Eu leio da NVI, é a tradução da Bíblia chamada NVI, Nova Versão Internacional. Se você tem no seu celular, algumas pessoas já dispõem desse dispositivo nos celulares, abra comigo. Nós estamos numa série de mensagens aqui sobre a vida do apóstolo Paulo. Não estou propriamente entrando na doutrina de Paulo, nos ensinos de Paulo, na teologia de Paulo. Eu estou focando na vida de Paulo, mais do que qualquer coisa. Atos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, nós vamos ler a partir do versículo de número 19. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Isso aqui é muito importante. Ele logo começou a pregar não nos espaços cristãos ou de Jesus, que nessa época os cristãos não eram chamados de cristãos. Ainda não tinha esse nome cristão. Os discípulos de Jesus eram nesse tempo conhecidos como os discípulos do caminho. Mas Paulo não vai aos lugares onde os discípulos do caminho estão reunidos. Ele vai à sinagoga. E na sinagoga ele prega que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficaram perplexos e perguntavam: não é este o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam o nome de Jesus, este nome?
E não veio para cá justamente para levá-los presos aos sacerdotes chefes? Como é que pode? Ele vinha para cá para prender a gente. Ele vinha para cá para sequestrar cristãos. Me perdoem aqui a falha. Eu não podia chamá-los de cristãos agora, porque eles são do caminho. Mas eu estou viciado e eu acabo chamando de cristãos. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia quem? Quem que ele estava confundindo? Os judeus, que viviam em Damasco. E ele confundia os judeus demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Eles decidiram que iam matar Paulo. Não é uma ironia? Paulo era o que... Eu não vou lá, senão eu já vou entrar na minha mensagem. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura numa muralha. Eles queriam matar Paulo, a cidade tinha uma muralha, e eles então acharam uma brecha nessa muralha e desceram Paulo por um cesto. Botaram ele dentro de um cesto e com cordas desceram ele para ele fugir. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se com os discípulos, mas todos estavam com medo dele. Com medo de Paulo, todo mundo com medo. Não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega. Paulo falava pelo menos 3 idiomas, o hebraico, o aramaico e o grego. Mas estes tentavam matá-lo. Vejam, estavam querendo matar Paulo em Damasco e estão querendo matar Paulo em Jerusalém. 2 cidades diferentes, uma na Síria, outra em Israel. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. E a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Paulo se converteu. No caminho que ia para Damasco, ele teve uma experiência arrebatadora, estática. Uma experiência que hoje, atualizando, seria uma espécie de anacronismo se eu atualizasse, mas atualizando, seria uma experiência pentecostal. Ele teve um arrebatamento. Ele cai por terra, ouve o Senhor dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele pergunta: Jesus, quem és? Jesus diz a ele, para Saulo, que ele deve ouvir
a fala dele, os caminhos dele, ele sai daquela experiência, um outro homem. Nesse mesmo tempo em que Saulo está tendo essa experiência, um outro homem tem uma outra experiência. Esse homem se chamava Ananias. E Ananias ouve também o Senhor falar para ele e diz: olha, vá lá na casa de Simão, na rua direita, que lá tem um homem que está orando. Esse homem é Paulo, e diga para ele que é importante que ele saiba que ele vai sofrer por amor do meu nome. Quando Ananias chega na casa de Simão, na rua direita, o nome da rua era Direita. Aqui alguém pode morar na rua Tereza Cristina ou na rua Brigadeiro Fulano de Tal dos Anzóis Pereira. O Simão morava numa rua chamada Direita. Não tem nada a ver com direita nem esquerda. É o nome da rua. Quando ele chega lá, Saulo está de jejum, cego, não consegue ver, porque certamente o brilho que ele viu cegou. Simão impõe as mãos sobre a cabeça de Saulo, ora por ele, as escamas dos olhos de Paulo caem, ele se alimenta, é batizado. E entra em Damasco. Entra em Damasco. Não mais o Saulo corajoso, guerreiro, bravo. Não mais o Saulo que respira ódio, intolerante. Não mais o Saulo da religião, da violência. Mas o Saulo agora pianinho. Pianinho. Levado pelas mãos de Ananias para conhecer a comunidade dos discípulos do caminho. Ananias introduz, apresenta. Sabe o cara que vocês estavam morrendo de medo? Sabe o cara que vocês achavam que ia matar vocês? Pois está aqui ele. Todo mundo falou: peraí, esse cara deve estar falsificando alguma coisa, ele deve estar dando uma de migué para matar a gente. E eu quero falar sobre o depois. Porque muita gente tem a seguinte ideia: eu sou de Jesus, porque tive uma experiência. O pastor falava comigo, pregava, eu estava lendo a Bíblia, eu ouvi uma mensagem na rádio, ou eu ouvi uma mensagem na internet, alguma coisa aconteceu e eu me converti, eu já não sou mais a mesma pessoa. Mas tem o e agora, depois da conversão. Porque cristianismo não é uma experiência. A experiência é a porta de entrada para a vida cristã. A vida cristã não é a experiência. A experiência é o parto. Você sabe que quando uma quando uma mulher dá à luz, essa palavra dar à luz é craseada. Não é que ela dá luz para a criança. Ela dá a criança à luz. Se eu colocasse um substantivo masculino, esse a craseado seria substituído por ao. A mulher deu a criança ao mundo. Como é feminino,
O acraseado, a mulher deu a criança à luz. Porque quando a criança estava no útero, a criança tinha líquido amniótico, a criança tinha alimentação da mãe, a criança estava envolvida pela placenta, mas ela não tinha luz. A luz chega no parto. Quando Paulo se converte, o Espírito Santo deu Paulo à luz, com acraseado. Entregou Paulo ao caminho de Jesus, já que caminho é substantivo masculino. Se fosse igreja, o Espírito Santo deu Paulo à igreja, com acraseado. Então, conversão é um parto. É você sair de um mundo e entrar no outro. E essa simbologia e essa metáfora bíblica de luz é muito importante. Daí que os milagres de Jesus de curar cegos têm essa metáfora. De entregar essas pessoas à luz. Então, se a conversão tem um e depois, e agora? Tá, eu me converti, e agora? Tá, eu tive uma experiência com Deus, e agora? O e agora pode ser até mais importante do que a experiência em si. Porque a experiência em si, ela pode morrer. O e agora é que é importante. O que é conversão? Conversão implica em descer. Converter-se é um processo de descer degraus, não de subir. Eu acho que é muito importante a gente colocar isso na cabeça de vocês. Conversão é um processo não de subir, mas de descer. Sabe por que eu acho que isso é muito importante? Porque nós estamos com os valores muito trocados dentro do cristianismo atual. Sim, eu me converti para subir na vida, para me dar bem na vida. Sim, eu me converti e agora? Agora eu vou ser um profissional bem-sucedido? Sim, eu me converti, e agora? Agora meu lar será salvo. Sim, eu me converti, agora minha vida será melhor. Sim, eu me converti, agora eu vou ser um melhor cidadão. Essa é a ideia que a gente tem. Mas nós precisamos inverter essa ideia. Tornar-se do caminho de Jesus é descer. Antes de ganhar, quem é de Jesus tem que aprender a perder. Ui, como dói! Pastor Ricardo Gondim não pregue isso que a gente não gosta. Antes de ganhar, ser de Jesus é aprender a perder. Vejam bem, Paulo é a estrela de primeira grandeza da fé cristã. Depois de Jesus, não tem ninguém que tenha mais importância no que se entende por cristianismo do que Paulo. Eu já falei aqui a semana passada, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são atribuídos a ele. 14, considerando a epístola aos Hebreus,
deve ter sido escrita por um discípulo de Paulo. E o livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 9, basicamente é a vida de Paulo, nos 28 capítulos. Mas vejam, no processo de Paulo se transformar no Paulo famoso, espetacular, referência, teve pessoas que ajudaram Paulo no processo dele descer. Que foram as pessoas que deram a mão a Paulo, não para ele subir, mas para ele descer. E nós temos dois personagens que ajudaram Paulo a descer. Sabe o que é descer? É descer do pedestal. É descer do nariz empinado. Me perdoe a expressão mais forte, é descer da boçalidade. É descer de se achar que é o bacana porque come arroz de terceira e arrota risoto. Come mortadela e arrota presunto parma. Acha que é o que não é. E esse Paulo que se achava que era e não era nada, precisou aprender a descer. E sabe quem foi que ajudou Paulo a descer? Dois personagens. Um se chamava Ananias. E outro se chamava Barnabé. Interessante, né? A gente conhece muito do Martin Luther King. Mas a gente não conhece quem foi a professora de escola dominical dele, quando ele frequentava a escola dominical na igreja que o pai dele era pastor. Quem foi a professora de escola dominical dele? A gente conhece o Nelson Mandela. Mas a gente não conhece a história dos missionários metodistas que foram, na verdade, os que alfabetizaram Nelson Mandela. Quem eram eles? Como é o nome deles? A gente sabe quem foi Clarice Lispector. Mas a gente não sabe quem foi a professora do curso primário numa escola em Recife que deu aula para Clarice Lispector, aula de português. Quem foi? Dois personagens. Um se chamava Ananias, que são fundamentais na história de Paulo. Sem Ananias, Paulo jamais seria Paulo. Sabe por quê? Porque foi Ananias que apresentou Paulo à comunidade de Damasco e disse: olha, aquele cara que vocês estavam com medo, está aqui ele. Ananias acreditou na visão de Jesus, dizendo: Paulo é um servo meu. E acreditou tanto em Paulo, que quando Ananias chega na casa de Simão, na rua direita, você sabe como é que Ananias saúda Paulo? Irmão Paulo. Irmão Paulo, o Senhor me mandou aqui. Ele não tratou Vossa Excelência. Eu estou assistindo as coisas lá da CPI. Vossa Senhoria, Vossa Excelência. Eu gosto muito de CPI. Que o cara diz para o outro assim: Vossa Excelência é um palhaço. Vossa Excelência não presta.
Não, Ananias chama Paulo de irmão. Desce daí, Paulo. E é muito lindo. Que Ananias tem o perseguido Ananias agora tem força sobre o perseguidor. O perseguidor, que é o Paulo, que era o perseguidor, está de joelhos, com fome e cego. Desce daí, Paulo. Desce da tua arrogância, da tua violência, você se achava tal. Pois veja, você é um homem alquebrado. Veja, você é um homem ferido, perdido, ao se converter. Por que ele está perdido ao se converter? Porque ele tem que deixar de lado e para trás tudo o que ele aprendeu de judaísmo aos pés de Gamaliel para aprender algo novo. E quem vai ensinar ele algo novo é a professora de escola dominical, que se chama Ananias. Você sabe que eu tive essa experiência? Eu comecei a desmontar muitas coisas da minha cabeça. Muitas coisas. E comecei a ler livros de padres. Padres católicos. Comblan, François Varillon, Carlos Mesters. Todos padres. E o Ricardo Gondim, da arrogância dele, protestante, de se achar o tal, está sendo conduzido pela mão por outras referências que estão me indicando. E aí eu fico pensando, coisas que eu li do padre Comblan, que foram escritas na década de 1960, quando eu não sabia nada. Esse homem já estava articulando coisas e que vão me ajudar. Comecei a ler rabinos, Newton Bonder, Harold Kushner, Abraham Heschel. Mas como assim? É que esses homens têm uma espiritualidade que pode ajudar você, Ricardo, enquanto você está perdido, tateando e aprendendo a reconfigurar as coisas. Paulo está perdido. Mas ele está perdido porque se achou. Ele está perdido porque está largando para trás aquilo que era o que ele mais estimava e fazia dele um homem zeloso. Porque ele era fariseu dos fariseus da tribo de Benjamim, e ele se gabava, educado aos pés de Gamaliel. Eu sou tal, e eu tenho o direito de destruir as comunidades dos discípulos do caminho. E agora ele está mansinho, cordeirinho, precisando reorganizar a cabeça dele. E quem vai ajudar? Ananias. Quem é Ananias? Um Zé Ninguém. Quem é Ananias? É a professora de escola dominical. É a professora do curso primário que deu aula no curso primário para Machado de Assis. E o outro, que ajudou Paulo muito, que é um personagem importantíssimo da Bíblia e que a gente mal conhece, se chamava Barnabé.
E eu preciso apresentar a vocês Barnabé, porque sem Barnabé, Paulo não seria nunca Paulo. Barnabé era um homem muito cheio de compaixão. Ele era judeu, mas ele não era nascido em Israel. Ele nasceu numa ilha chamada Chipre, que ainda existe hoje, o Chipre. E ele era uma pessoa tão generosa, tão boa, que a comunidade dos crentes de Jerusalém colocaram o apelido nele de José das Consolações. Não é lindo isso? José das Consolações. Ele talvez fosse o padre Lancelotti dos dias de hoje. José das Consolações. E sabe como foi que ele ganhou esse apelido? Houve uma grande fome, uma grande crise econômica, parecida com essa que nós estamos atravessando. E ele tinha um terreno. O Barnabé. Ele tinha um terreno. E ele vendeu o terreno, depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos, com esse dinheiro do terreno, comprassem cestas básicas, dúzias e dúzias de ovos, e dessem de comer a quem estavam com fome. Barnabé, que a maioria de vocês nunca nem ouviu falar nele direito. Paulo vai para Jerusalém. E os apóstolos, com muito medo, porque Jesus foi crucificado, Estevão foi apedrejado, existe uma perseguição aos crentes. Eles estão com medo. E esse Barnabé, que é natural do Chipre, que tem o apelido de José das Consolações, vai aos apóstolos, Pedro, Tiago, e diz: olha, tem um homem aí pedindo uma audiência com vocês. E eu carimbo. Eu dou aval para esse homem. Recebam que vocês não estão se colocando em perigo. Esse homem é legítimo. E você sabe por que os apóstolos receberam Barnabé, natural de Chipre, José das Consolações? Porque ele tinha credibilidade. E essa credibilidade foi ganhada, ou foi, como é que é o verbo? Foi ganha, foi ganhada, foi conquistada. Essa credibilidade foi conquistada por compaixão. Diga se isso não é lindo. Me digam se isso não é lindo, se isso não é cristianismo. Como foi que você ganhou a sua credibilidade? O seu apelido. De onde vem o seu apelido? Compaixão. E esse Barnabé vai aos discípulos, aos apóstolos, e diz: podem receber. E vai se tornar, esse Barnabé, uma das principais personagens na vida de Paulo. Importantíssimo. Porque, veja bem, existia uma cidade no mundo antigo que era muito bala
sob o ponto de vista intelectual. Ela seria como Cambridge, nos Estados Unidos, que é a cidade que hospeda a Universidade de Harvard. Seria Princeton, que hospeda a Universidade de Princeton. Seria Oxford, que hospeda a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Antioquia era uma cidade intelectual, de pessoas pensantes. E esse Barnabé foi inaugurar uma igreja, plantar uma igreja, nesse centro cultural. A igreja começou a crescer, e o Barnabé, olha que homem, pensou assim: cara, ser pastor dentro do campus da USP, ser capelão da PUC, ser pastor em Oxford, é muita areia para o meu caminhãozinho. Eu preciso de um cara bala para ser pastor aqui nessa igreja. Barnabé, que apresentou Paulo aos apóstolos, manda um WhatsApp para o Paulo. Paulo, tem uma igreja que está começando aqui. E a única pessoa que eu penso que tem cacife para pastorear essa igreja é você. E Paulo vai pastorear a igreja de Antioquia junto com Barnabé. E os dois formam uma equipe. E se torna uma equipe tão poderosa, tão maravilhosa, que a própria igreja de Antioquia diz assim: o que está acontecendo aqui não pode ficar aqui. Nós temos que espalhar isso para o mundo inteiro. E guiados pelo Espírito Santo, eles separam Barnabé e Paulo para fazerem a primeira viagem missionária que Paulo vai fazer no mundo antigo. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que todo esse processo de Paulo, ao se converter, é aprender a lidar com sofrimento, a ser convidado por alguém, que não é Paulo que convida Barnabé, é Barnabé que convida Paulo. Depender de abrir portas para ele, e quem abre portas para Paulo em Jerusalém é o Barnabé. Então a autossuficiência aprende agora a depender da mão do outro. Que é um processo que todos nós temos que aprender, né? Eu já vi pessoas arrogantes pra caramba, que quando estão doentes, chorando de dor, diz assim: segura aqui na minha mão, só um pouquinho. Já vi gente de nariz empinado, eu não vou nem dizer que ele se chamava Ricardo Gondim. Que está numa cama de hospital tomando fentanil, numa bomba de infusão na veia. E a enfermeira passando uma sonda para você urinar, porque você não consegue fazer xixi. E a enfermeira deixa você assim meio nu, meio não, bem nu, põe um pano aqui em cima, aí diz assim: o senhor me dá licença que eu vou mexer nas suas partes. E aí o Gondim vai ficando desse tamanhozinho. Entenderam a metáfora? O Gondim bem pequenininho. É Paulo.
Deixa Ananias te levar pela mão. Aprenda a ser instruído pelo Barnabé, porque senão você nunca será o Paulo que você deseja ser. O que é converter-se? É descer, é baixar a arrogância, e converter-se é, além de descer, é aprender que ser crente implica mais em perigo do que em benefícios. Ui! Não prega isso que a igreja esvazia, Gondim. Ser cristão e ser de Jesus é assumir mais perigos do que vantagens. Logo que se converteu, Paulo passa de perseguidor a perseguido. Ele que desejava acabar com o caminho de Jesus, agora são judeus que querem acabar com ele. Paulo desejava resolver as celeumas teológicas, defendendo o judaísmo. E agora passa a ser o centro das celeumas, porque ele defende que Jesus é o Cristo e Jesus é o Filho de Deus. Duas coisas absolutamente loucas para a cabeça de um judeu. Que ele fosse o Messias, porque os judeus esperavam um Messias que fosse um governante poderoso, bem armado, e ele morre na cruz. E achavam um absurdo alguém dizer que Deus teve um filho unigênito, gerado eternamente no Pai, e parte da divindade, porque nele habitava completa e totalmente e perfeitamente, como Paulo diz em Colossenses, nele habitava a plenitude da divindade. E aí Paulo recebe de Jesus, através da boca de Ananias. Ananias vai lá e diz a Paulo que ele se converteu e ele tem que aprender, antes de ter benefícios, a sofrer. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos de nós já ouvimos pregação do Evangelho que, ao invés de pregar benefícios para os convertidos, prega os riscos e perigos que você vai se expor ao se transformar num seguidor ou numa seguidora de Jesus? Paulo agora é caçado. Ele vai apanhar, ele vai receber chicotadas nas costas, vai ser apedrejado, vai ser tratado como um falso Deus. Porque quando Paulo e Barnabé chegam em Listra, o pessoal quer matar Paulo e Barnabé, porque julgaram que eles eram deuses, e deuses falsos. E veja bem, por que Paulo está tão vulnerável à perseguição? Porque ele prega Jesus. Porque ele é instruído pelo Espírito Santo, e pelo discipulado de Ananias, e pela mão de Barnabé, e pelo que estudou na Arábia, que o judaísmo não é um meio caminho até Jesus. Judaísmo é outra coisa. Nada contra, mas é outra coisa. Agora você imagine, os primeiros cristãos eram fariseus. Os primeiros crentes eram judeus, inclusive Jesus. Aí chega um cara que diz ter tido uma experiência no meio de um caminho e diz o seguinte: vocês não precisam mais se circuncidar.
Homens, não precisa mais cortar o prepúcio da glande do pênis. Não precisa mais. Outra coisa, não precisa usar kippah. Outra coisa, não tem que ter uma arca da aliança no púlpito. Porque judaísmo é uma coisa e cristianismo é outra. E outra coisa, não precisa obedecer à lei. Aí os judeus falam, esse cara é um louco, é um pirado, é um maluco, tem que matar esse cara, porque ele quer acabar com a fé judaica. E Paulo dizia, não estou querendo acabar com a fé judaica, não. Eu estou dizendo aqui, de ser de Jesus é ser outra coisa. Não precisa obedecer à lei, porque é pela graça. Pela graça vocês são salvos, e isso não vem de vocês, é dom gratuito de Deus. Não precisa circuncidar homens, porque o que importa é a circuncisão do coração. Não precisa mais se preocupar com o negócio de maldição, de bênção, porque é graça. E a graça de Deus visita justos e injustos. Aí os judeus disseram, não, esse cara é doido. E aí ele foi perseguido. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando John Kennedy tomou posse, o John Kennedy, que foi assassinado pelo Lee Oswald em novembro de 1963, o John Kennedy, famoso, quando ele tomou posse, no discurso de posse dele, ele fez uma frase que ficou conhecida. Não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Antes pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Lindo, né? Traga isso para a fé cristã. Ao se converter, não pergunte o que Deus pode fazer por você. Antes, pergunte o que eu posso fazer pelo meu Deus. Isso é conversão. Conversão não é mudança intelectual. Conversão é disposição a abraçar uma causa. A causa de Jesus. Eu estou convertido porque a causa de Jesus é mais forte do que a causa política. Mas não são as minhas opiniões políticas que determinam o meu compromisso. O meu compromisso com o Evangelho determina as minhas posições políticas. Eu abracei a causa, eu sou de Jesus. Eu não sou do PSDB, eu não sou do DEM, eu não sou do PT, eu não sou comunista, nem sou de direita. Eu sou de Jesus. E a minha opção por Jesus determina como é que eu vou me comportar dentro do espectro político, entenderam? Porque a pergunta que eu faço sempre para mim mesmo é a seguinte: se eu sou de Jesus, será que eu estou disposto a sofrer por amor desse nome? A dar a minha cara a bater por causa desse nome? A fugir dentro de um cesto por uma parede de cordas? Será que eu estou disposto? Nós temos que mudar nossa ideia. E eu vou terminar. Conversão não é mudar o jeito de ser. Quem se converte não muda o jeito de ser. Quem se converte
muda valores. Domestica o bicho selvagem que tem dentro da gente. Quem se converte não muda de ideia do tipo de... eu era uma pessoa que gostava de MPB e agora eu sou de Jesus e só ouço o hino da harpa cristã. Isso não é ser de Jesus. Antigamente eu gostava muito de literatura, mas me converti. Agora eu só leio a Bíblia. Porque agora eu não leio mais Guimarães Rosa, eu não leio mais Clarice Lispector, eu não leio mais Zé Lins do Rego, não leio mais nada disso, eu sou de Jesus. Não, tem, isso é moralismo, isso é religiosidade besta. Ser de Jesus não muda, porque Paulo leu, sim, e continuou lendo poetas, e continuou lendo, sim, filosofia. Ele cita poetas no capítulo de número 17 do livro de Atos dos Apóstolos, no seu famoso discurso no Areópago. Ele cita poetas e pensadores na carta que escreveu a Tito, citando cretenses, poetas cretenses. Quer dizer, Paulo continuou sendo o cara que lia, que estudava, que se preparava. E o que ele mudou, pastor Ricardo? Ele deixou de ser o bicho selvagem que ele era. Veja, a pessoa quando se converte, que é uma pessoa caladona, introspectiva. Tem muita gente que fala comigo assim: Ricardo, é interessante, você fala no púlpito, eu acho que você é um cara todo... Quando você vai falar pessoalmente, você é uma pessoa mais... E eu sou assim mesmo. No trato pessoal, eu sou meio tímido. Se eu for numa festa... Deixa eu falar uma coisa de mim aqui para vocês. Se eu for numa festa e tiver um monte de gente conversando, que eu não conheça, eu fico no meu cantinho. Eu não sou daquele que, pessoal, cheguei. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não sou a alegria da festa, o piadista, o tiozão do WhatsApp que conta piada. Eu não sou. Eu sou um cara muito introvertido. No meu trato pessoal. No púlpito eu sou extravagante. E quem se converte muda? Não, fica do mesmo jeito. Minha mulher é faladora pra caramba. É o contrário de mim, por isso é que a gente dá certo. Minha mulher fala, conversa, se está numa fila de supermercado, e se a fila demorar um pouquinho mais, ela sabe a vida de todo mundo e o pessoal sabe da nossa vida. Ela é assim. Mas ela era assim antes de se converter, entenderam? Ao se converter, não mudou nada. Eu sou corintiano. E era antes de me converter. Graças a Deus que quem se converte não vira palmeirense. Só que quando eu ouço, vejo, assisto a jogos, eu não fico falando expressões racistas, homofóbicas, chamando as pessoas de ver isso, ver aquilo, filho disso, filho daquilo, quando estou assistindo o jogo. Mudou os meus valores, sem que mude o jeito que eu sou. Paulo era impetuoso, zeloso, entregue a tudo que ele fazia. Converteu-se, continuou sendo o mesmo cara. Só que antigamente ele queria matar, sequestrar, dar aval para as pessoas serem apedrejadas. Agora não. O mesmo zelo, a mesma intensidade do Paulo antes é a intensidade, o zelo, a grandeza
do Paulo depois. Eu me lembro, deixa eu terminar com essa história. Há muito tempo, na Bethesda, lá de Fortaleza, quando eu era pastor lá em Fortaleza, terminou o culto, a gente ia lavar, eu acho que a gente ia lavar o templo, ia lavar o piso. E eu falei, pessoal, quando terminar o culto, ajuda a gente a empilhar as cadeiras. E tinha um rapaz que tinha sido recém-ordenado pastor, consagrado a pastor. Fazia 6 meses que ele era pastor. Aí terminou o culto, eu desci do púlpito e disse, bora pessoal, vamos empilhar as cadeiras para ajudar os zeladores. E ele paradão assim. Falei, bora cara. Quase que eu falo o nome dele agora. Não vou falar não. Bora cara. Aí ele falou, empilhar cadeiras não é para pastores. Depois que eu fui consagrado pastor, eu já não faço mais esse trabalho. Aí eu pensei, esse cabra safado era assim antes de converter-se e continua assim agora. Não pode! Não pode! Porque se a conversão não ajuda você a descer dos seus pedestais, a se entregar por uma causa, que é a causa de Jesus, e não ajuda você a mudar os seus valores e amansar o bicho selvagem, o lobo que tem aqui dentro de você. Você sabe, né, que nós temos aqui dentro de nós lobos, raposas, serpentes, estão aqui dentro de mim, estão dentro de você. Aí você diz assim, pastor, e essas serpentes aqui, o que eu faço com esse lobo que está aqui dentro? Depende. Se você alimentar ele, ele vai engolir e destruir você. Se você alimentar essa serpente, você vai ser o primeiro, a primeira a ser picada por ela. O que é ser cristão? É amansar esse bicho que está aqui dentro. É botar cabresto nesse potro que está aqui dentro, selvagem. É amordaçar a boca desse lobo que está dentro de mim, está dentro de você. Para que da nossa vida saia o fruto, não da carne, mas o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Ser de Jesus. Tem um e agora. Pergunte-se a você mesmo, o que você vai fazer depois de você dizer eu sou de Jesus. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida essa, com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.